A paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico do dia de hoje. Hoje é o dia 68. Vamos ler Números 11. Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo. Reuniu os 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram algo que nunca mais aconteceu. Dois homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento. Faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. No entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Moisés, porém, respondeu: Você está com ciúmes de mim? Que bom! Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas, e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento. Numa área de vários quilômetros, em todas as direções, voavam a uma altura de quase um metro do chão. O povo saiu e pegou as codornas durante todo aquele dia. Toda aquela noite e todo o dia seguinte, ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Mas, enquanto ainda se empanturravam, com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrote Ataavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. De Quirote Ataavá, o povo viajou para Azerote, onde ficou algum tempo. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram: Acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa da terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: Vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e parou à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam chamou ele. Os dois se aproximaram e o Senhor lhes disse: Ouça o que vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões. Falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés. A ira do Senhor se acendeu contra ele, e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali, com a pele branca, como neve leprosa. Quando Arão viu o que tinha acontecido com ela, clamou a Moisés: Ó meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto, já em decomposição. Então Moisés chamou ao Senhor:
Ó Deus, eu suplique que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias. Portanto, mantenha-la fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias, e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Então saíram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Estas eram as tribos e os nomes de seus líderes. Da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Zacá, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de Manassés, filho de José, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofice. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: suba pelo Neguebe até a região montanhosa. Vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas como campos abertos. O solo é fértil ou pobre. A região tem muitas árvores. Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. Eles subiram e fizeram o reconhecimento da terra, desde o deserto de Zim até Reob, perto de Lebo-Amate. Subiram pelo Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque. A antiga cidade de Hebrom foi fundada 7 anos antes da cidade egípcia de Zoan. Quando chegaram da cidade egípcia de Zoan, ao vale de Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uva tão grande que 2 deles precisaram carregá-la numa vara. Levaram também amostras de romãs e figos. Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés e a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Negueb, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa.
Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no Vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes. Os descendentes de Enaque, os descendentes de Enaque. Perto dele, nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Amém. Vamos ler Marcos 14, de 22 a 52. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos, e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade: não voltarei a beber o vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então foram ao lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse a seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir um grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele, e clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por 1 hora? Vigie e ore, para que não cedam à tentação. Pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela 2ª vez, mais uma vez o encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela 3ª vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espada e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi, exclamou ele, e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali, no meio de vocês, ensinando. Mas essas coisas estão acontecendo para que se cumpra
o que dizem as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que os seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Amém. Vamos ler Salmo 52, de 1 a 9. Por que conta a vantagem de seus crimes, grande guerreiro? Não sabe que o amor de Deus dura para sempre? O dia todo você trama destruição. Sua língua mentirosa corta como navalha afiada. Ama o mal mais que o bem e fala mais mentira que verdades. Você gosta de destruir os outros com suas palavras, seu mentiroso. Por isso, Deus destruirá de uma vez por todas. Ele o trairá, ele o tirará de sua casa e o arrancará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão. Rirão de você e dirão: Vejam o que acontece aos poderosos guerreiros, que não fazem de Deus sua fortaleza, confiam em suas muitas riquezas e se refugiam em sua maldade. Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no amor de Deus. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Confiarei em teu bom nome, na presença do teu povo fiel. Amém. Vamos ler Provérbios 11, do versículo 1 ao 3. O uso de balanças desonesta é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. A honestidade guia os justos, e a desonestidade destrói os desleais. Amém. Vamos orar, agradecendo por mais um dia de estudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento em que nos aprofundamos mais um pouquinho nas suas escrituras. Obrigada, Senhor, por nos dar condições. Obrigada, Senhor, por nos dar discernimento. E suas palavras ficam cada dia mais claras, Senhor. Não nos deixe, Senhor, ficar com dúvida. Traga sempre, Senhor, a explicação. Nos dê sabedoria, Senhor, para discernir sobre o que estamos lendo. Muito obrigada por tudo, Senhor. Continue olhando por nós. Em nome de Jesus. Amém.